Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é domingo, 14 de julho de 2024. Quero falar sobre três bancos: Banco Bradesco, Banco Santander e Banco do Brasil, para poder analisar possíveis pontos alvos de compra para essa semana. O Banco do Bradesco, vamos analisar aqui alguns indicadores. O Banco do Bradesco hoje está em 10,17. Se nós clicarmos aqui, estamos no site Status Invest, a média em 10,81. Então, vindo aqui para minha tabelinha, nós temos que, pela média, preço por lucro, Banco do Bradesco está descontado em quase 6%. Lembrando que, segundo Benjamin Graham, eu tenho aqui do lado direito os valores de referência que Benjamin Graham usava. Entre 0 e 10 é baixo, 10 a 20 moderado, acima de 20 caro, isso o PL. O Banco Bradesco encontra em 10,17, bem próximo do 10, então podemos considerar que ele ainda está baixo. Outro indicador que eu gosto de analisar é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,81, a média é 1,59. Vindo aqui para a nossa tabelinha, eu gosto de analisar o PVP por dois fundamentos de valor. Alguns livros sobre indicadores, eu vi que a referência é o valor 1, que é como se fosse 100% do valor. Então, hoje o PVP de 0,81 para a referência de 1 ele está descontado em quase 20%, e 0,81 para a média de 1,59 ele está descontado em quase 50%. O valor por ação, o valor patrimonial está em 15,59, a média é 16,80. Se a gente vem aqui também hoje para a tabelinha, eu já gosto de analisar esse indicador de uma maneira diferente. Eu gosto de pegar como referência o meu preço atual. O preço atual do Banco Bradesco é em 12,67. Na última sexta-feira ele fechou em 0,24. 12,67 para minha média, para o valor patrimonial por ação de 15,59, que é o atual, ele está descontado em 18,70%. E se eu pegar pela média histórica de 16,80, ele está descontado em 24,58%. Vamos olhar o lucro por ação. Lucro por ação, 1,24, a média em 2,57. O que isso quer dizer? Que o lucro por ação do Banco Bradesco está bem inferior à sua média em 50%. Ok, agora vamos para a análise de preço teto do Banco Bradesco. Lembrando que o Banco Bradesco está bem descontado porque ele tem passado por uma reestruturação, né? Digital, enfim. Trocou o CEO da empresa, vários fatores. Esse daqui eu gosto de calcular, eu pego os dividendos dos últimos 6 anos, né, de 2023 para trás. O 2024, por que eu não pego o ano 2024? Porque aí eu teria que usar o modelo de Gordon, eu teria que fazer colocar um valor de dividendo fixo previsto para fazer o cálculo do modelo de Gordon. Eu não faço, eu gosto de olhar pelo retrovisor. Então, olhando de 2023 para trás, usando o preço teto fator 6, onde eu pego a média dos 6 anos e divido por 0,06, eu tenho que o valor justo hoje do Banco Bradesco deveria estar em 19,48. O preço atual de 12,67, eu tenho aqui um desconto de quase 35%. O preço teto de Décio Bazin, que é um jornalista, investidor, escritor do livro, o livro Faça Fortuna com Ações, ele pega a média de dividendos dos últimos 5 anos e divide pelo fator 0,06, que é 6% ao ano de retorno, vamos colocar assim. O preço teto deveria estar em 19,55. O preço do Banco Bradesco é 67, me dando um desconto de 35% no preço atual do Banco Bradesco. Nós também podemos analisar pelo Benjamin Graham, que foi um economista inglês. Ele escreveu o livro O Investidor Inteligente. Ele demonstra essa fórmula de como achar o valor intrínseco de uma ação. Então, eu pego o lucro por ação, valor patrimonial da ação, a constante de 22,5, multiplico tudo e jogo numa raiz. Eu acho que o valor intrínseco do Banco Bradesco hoje deveria estar em 20,86. Preço atual de 12,67, me dando um desconto de quase 40%. Pode ver que usando esses três fatores, esses três tipos de calcular preço teto, eu tenho que eles estão num desconto muito próximo
na região de 35% a 40%. Então agora vamos olhar a análise gráfica. Pela análise gráfica, o Banco Bradesco, nas últimas 3 semanas, ele tem fechado no seu campo positivo, está numa lateralização desde maio de 2024, tem trabalhado nessa região de preço de 12,70 a 12,10, 12,15. Então, no gráfico diário, nós temos, dá para visualizar melhor a lateralização, mostrando, pelo nosso gráfico, dá para ver que como o Banco Bradesco está descontado, então ele já está no preço bom para poder comprar. Porém, 3 preços-alvos, se eu fosse comprar essa semana, vai ser 12,60, aqui onde está, porque pode ser suporte, porque é uma região de consolidação aqui. Depois 12,33 e 11,66. Os outros 2 pontos, 12,33, é de uma retração de Fibonacci que eu tenho de um topo maior do movimento de Banco Bradesco para o fundo bem cá embaixo. Então, eu tenho uma retração de 61,8% e 11,66% por se tratar ponto de suporte anterior. Olha só para vocês verem. Olha que interessante também. A retração de Fibonacci de 61,8% dessa perna maior, ela retrata aqui, ó, momentos de consolidação e momentos onde o próprio Bradesco segurou. Então, podendo ser um ponto de suporte forte. 12,60, 12,33 e 11,66. Beleza, meus amigos? Banco Santander, SAMB4, ação preferencial. Vamos analisar os indicadores. PL, preço por lucro. O atual é 11,31. Aqui a média do PL está em 39,84. Porém, que entre 2013 e 2005 tem um valor discrepante. Então, o que eu fiz? Eu fiz um novo cálculo de PL, considerando a média entre 2016 a 2023. Então, eu encontrei um PL médio de 10,82. O atual é 11,31, ou seja, o preço por lucro do Banco Santander está acima da média dos últimos 8 anos, em quase 5%. Porém, se considerarmos a referência do Benjamin Graham, 11,31, ela está com preço moderado, bem próximo do preço considerado baixo quando está entre 0 a 10. O PVP atual do SAMB4 é de 0,93, a média é 3,29, porém essa média também tem esse valor discrepante da mesma região 2013 a 2015. Eu peguei e fiz uma média entre 2016 a 2023, dando uma média de 8 dias. Então, considerando essa média de 8 dias, dá 1,44. O PVP eu gosto de analisar de uma forma diferente. O PVP atual, voltando aqui no gráfico do site Status Invest, é de 0,93. Então, o que eu pego? 0,93 para 1, que é a unidade referência, né, com 100% vamos dizer o valor 100%, né? O Santander está descontado em 7%. E se eu pego o 0,96 para a média de 1,44, relembrando que eu calculei essa média, ele tem um desconto de 35%. O valor patrimonial por ação atual é de 15,41. A média do valor patrimonial por ação do Santander é de 8,91. Eu também gosto de analisar de uma forma diferente. Se eu considerar o preço atual hoje, né, o valor do preço hoje, 12,67 para a média para a atual 15,41, eu tenho um desconto de quase 18%. Porém, se eu considerar os 12,67 referência à média histórica, está acima em 42%. O lucro por ação do Banco Santander está em 1,27, a média 1,10, ou seja, ele está com um lucro acima de 15,45% da sua média. Analisando agora os preços tetos do Banco Santander, para saber se estamos comprando e comprando bem, eu usei esse preço de fator teto 6, que é a média dos últimos 6 anos de dividendos, considerando 2023 para trás. Então, eu tenho que o preço do Santander deveria estar hoje em R$19,50, o preço atual é R$14,96, ou seja, eu comprando ele hoje, eu já estou comprando com um desconto de quase 24%.
calculando pelo preço teto de Décio Bacin, que relembrando que ele é um jornalista, foi investidor, escreveu um livro, Faça Fortuna com Ações. Ele pega a média de dividendos dos últimos 5 anos e divide por 0,06. Então, eu teria um preço de R$ 20,31, me dando hoje um desconto de 26%, porque o preço atual do Banco Santander é de R$ 14,96. Calculando por Benjamin Graham, que foi um economista inglês, né, escritor do livro O Investidor Inteligente, eu acho que o valor intrínseco do Santander deveria ser 20,98. E pelo LPA, VPA, uma constante de 22,5 e tira a raiz quadrada, ou seja, tendo um desconto de 28,70%. Então, se a gente for analisar pelos preços teto, nós podemos ver que estamos trabalhando com uma faixa de desconto do Banco Santander de 20% a 30%. Ou seja, se eu comprar hoje no preço que está, eu já estou comprando bem. Mas vamos para a análise gráfica. Na análise gráfica de Santander, eu posso ver que na última sexta-feira ele fechou em alta. Na última semana, vamos analisar aqui, ele já fez, tá vendo? Ele já engolfou, né, como se fala na análise técnica, o último candle da semana retrasada. Então, analisando no gráfico diário, comprando hoje não estaria ruim, olhando pelos preços tetos, preços valor intrínseco. Porém, eu gosto de comprar mais descontado, eu faço todas essas análises que eu tenho mostrado para vocês, porém, eu sempre compro pela análise gráfica, analisando Fibonacci e projeção de Fibonacci. A linha que eu tenho mais próxima aqui é de 50%, em 14,27, seria meu primeiro preço-alvo, e o meu segundo preço-alvo lá em 13,58, que é uma projeção de Fibonacci, onde eu tenho uma projeção desse topo, fundo, topo, eu venho, faço uma projeção de Fibonacci, encontro aqui 100% do movimento em 13,61, 13,58. Eu também faço desse movimento para esse movimento. Pode ver que as duas, linha sobre linha. E aqui seria um preço mais baixo. Também, olha só, bem próximo das mínimas que ele vem trabalhando nos últimos anos. Um outro preço que seria bom, interessante, é aqui no preço de R$13. Olha só para vocês verem. É onde ele sempre bate, sobe, sabe, tendo sido suporte 1, 2, 3, 4 vezes. Então, relembrando, 14,26, 13,62 e 13,02, que é muito próximo da projeção de 127,2% desse movimento e de 127,2% desse outro movimento. E junto com a retração de 61,8%, que é R$13. Então, está bem próximo aqui. São compras boas e compras um pouco abaixo do que o mercado está pagando hoje. Banco do Brasil, BBAS3, vamos olhar os indicadores. PL, o primeiro indicador, está em 4,38, a média de 6,52. Então, na nossa média aqui, temos um desconto de quase 32%. Olha que interessante, mesmo a média do Banco do Brasil de 6,52, ela está baixa, né? Porque, pela razão preço por lucro de Benjamin Graham. Então, 4,38 então, já está descontado em 32%, está mais baixo ainda. O preço por valor patrimonial de 0,87. Hoje nós temos um desconto em quase 13% em referência à média 1, que é a unidade de referência. Tem um desconto de 3% em referência ao atual. O valor patrimonial por ação hoje do Banco do Brasil é de 30,49, a média de 33,90. Esse eu já gosto de olhar por um outro ângulo, eu gosto de olhar pelo preço atual, lembrando que na sexta-feira o Banco do Brasil fechou em 26,83, o preço de 30,49, perdão, para o atual de 30,49 do valor patrimonial por ação, eu tenho um desconto de 12%, e para a média do Banco do Brasil eu tenho um desconto de quase 20%. O lucro por ação de 6,03 está acima da média, isso é muito bom, significa que cada ação está lucrando mais do que a média, quase 10%. Agora vamos para os preços tetos. Lembrando, primeiro aqui, eu pego os dividendos dos últimos 6 anos,
faço a média e divido por 0,06, eu encontro que o preço do Banco do Brasil deveria ser R$ 23,00. Hoje ele está R$ 26,80, ou seja, nesse preço que ele está hoje, eu estou pagando 17% mais caro do que eu deveria pagar, né? Décio Bazin, que foi um jornalista, como eu já citei, investidor, pego a média dos últimos 5 anos, divido por 0,06, acho que o preço deveria estar em 25,06, ou seja, 7% acima. E aqui pelo Benjamin Graham, que foi um economista inglês, eu encontro que o preço deveria ser em 64,32, então eu tenho um desconto de quase 60%. Tá, então se Benjamin Graham, o Banco Brasil está bem barato, pelo preço do Décio Bazin, esse preço teto dos últimos 6 anos de dividendos está um pouco caro. E se eu analisar aqui os fundamentos, né, os indicadores, o Banco do Brasil está barato, dá para comprar. Então, vamos para a análise gráfica, para a gente saber o que a gente faz. O Banco do Brasil é um bom investimento, paga bons dividendos, dá bons retornos. Provavelmente, a ação possa subir, né? Olha só para vocês verem. Deixa eu pôr num gráfico de tempo gráfico maior para vocês verem. Olha que interessante. É assim que o Banco Bradesco tem trabalhado, numa linha de tendência de alta. Interessante, ó, que se eu pegar esse movimento aqui e jogar aqui, ó, ele repete. Aqui, ó, ele quase repete, tá vendo? Então, se o Banco do Brasil for corrigir, pode ser que ele venha cá embaixo nessa linha, mas eu acho que ele sofreria essa correção maior se ele batesse de novo nessa linha de tendência superior aqui, ó, onde é uma resistência, aí ele poderia fazer esse movimento aqui, ó, vindo buscar a linha mais baixa, vindo buscar a média móvel exponencial de 200 períodos cá embaixo. Porém, 13,32 é um preço muito baixo do Banco do Brasil, e provavelmente, né, nesse mercado a gente nunca tem certeza de nada, poderia ser que ele viesse voltar. Então, eu tenho uma retração de Fibonacci aqui. Por mais que no preço teto aqui esteja um pouco mais, eu esteja pagando um pouco mais caro o Banco do Brasil, eu gosto de aportar em Banco do Brasil, está só 7% mais caro, pelo Décio Bazin, 16% dividido pelos últimos 6 anos de dividendos, mas pelo preço Benjamin Graham, eu estou dentro do preço, na verdade estou pagando bem barato, quase 60% de desconto. Pelos indicadores, está muito bom, porque meu lucro por ação na média está pagando mais agora. Pelos fundamentos PL, PVP, VPA, quer dizer, eu estou com preço abaixo do que os indicadores indicam, então seria uma boa compra. Então, voltando aqui para o gráfico, qual é o preço, qual a região que eu compraria? Na verdade, que eu estou aguardando. 26,17 é onde ele já toca aqui, onde eu tenho uma projeção de 100% do movimento de Fibonacci. Olha só para vocês verem. Eu pego esse movimento aqui, ó, e replico ele aqui. Eu tenho 100% do movimento, onde ele já tocou e eu já comprei, ó. Semana passada eu comprei aqui, ó, 26,17. 2 vezes ele tocou aqui. 26 eu também compraria, porque é uma região de suporte, ó, onde ele tocou aqui. Olha essa região de resistência. Depois eu compraria em 25,46, que é 127,2% de projeção desse movimento. E depois eu compraria em 25,13, que é a retração de Fibonacci de 23,6% desse movimento todo. Então, lembrando, 26,17, 26 que foi suporte, depois 25,50, que é 25,46, que é 127,2% de projeção, e 25,13, onde eu tenho a retração de Fibonacci. Meus amigos, espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Um abraço, fiquem com Deus.